Ontem, Cláudia e eu estávamos com um dos filhos e uma das netas correndo pela casa. E aí eu sentei, em determinado momento, na cadeira que estava, fiquei contemplando. Eu vou dizer algo que absolutamente não tem nada de herético, especialmente que eu estou dentro de um espaço também religioso. Mas uma das coisas mais bonitas do livro do Gênesis, né, da Bíblia judaico-cristã, é quando se conta que quando a divindade terminou, diz assim, e viu que era bom. Viu que era bom. Isto é, apreciou a obra. E ontem, ao ver uma das netas correndo e contando uma história, não é que ela é minha obra exclusiva, mas ela é também minha. Mas exige esforço, dedicação e buscar ir atrás. Parte disso se faz. Aliás, eu lancei o ano passado um livro chamado Deus nos Livre, sobre religião, religiosidade e espiritualidade. E nesse livro ele termina exatamente com essa ideia. E viu que era bom. O que é o viu que era bom? É quando você percebe que a tua liberdade, com o teu esforço, te conduziu para um lugar decente na vida. Isto é, o teu êxito em algumas coisas, o teu sucesso afetivo, ou até patrimonial, ou até de gestão, ele está marcado por uma conduta em que o cão maldoso não venceu. E claro que nada disso é suficiente se eu não tiver algo que é importante, junto com a autonomia intelectual e, claro, o esforço consumado, se eu não tiver presença ativa. Há pessoas que têm uma presença que é muito, muito lateral. Olha esse quadrinho, lê alguém dentro do elevador na primeira entrada. Que decisão mais absurda, que regra é essa? E está escrito, aviso aos condôminos. Digo eu com a filó no ombro, eu não te vi na reunião do condomínio. Aí diz a pessoa, eu não fui. Cito eu como filósofo perturbador. Pois é, os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Você sabe disso. É gente que só demole. É gente que só destrói, é gente que só faz observação maldosa, mas não colabora. O imperador Marco Aurélio, que também era da área da filosofia, que é do século II, muita gente se lembra dele num clássico filme chamado Gladiador. Ele é o imperador que perece, morre, logo no início do filme, em tese, assassinado pelo seu filho Cômodos. Pois bem, Marco Aurélio dizia uma frase de uma clareza. Ele é uma das grandes cabeças do estoicismo na filosofia. Ele dizia, não fique discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja uma delas. Não fique discutindo como deve ser uma boa pessoa, apenas seja uma delas. Você já viu essa cena? Na escola, na família, na empresa, no clube, na igreja. Alguém que lê algo que não participou porque preferiu se omitir, dizer que decisão mais absurda, que regra é essa? Isso vale para a vida da cidadania, para a vida na família. Tem gente que faz festa familiar, é gostoso, e tem gente que nunca participa da organização, nunca participa da estruturação, mas participa da festa, do almoço. E a grande tarefa ao sair é achar coisa para falar mal. Encontrar argumentos para demolir aquilo. Atenção. A ideia de presença ativa é marcar um caminho que vale demais e que eu menciono em algumas reflexões. A coisa mais perigosa que existe é gente que só resmunga, porque não colabora. Quem é caipira como eu, talvez já tenha ouvido um ditado que diz, cuidado com gente que levanta poeira quando anda. Porque normalmente não está fazendo nada, está só batendo chinelo ou sapato ou botina. Porque quem de fato está trabalhando não levanta tanta poeira quando está andando. Você tem gente que finge que trabalha, que finge que participa.
Você está no almoço de domingo na casa, ela não participou, não organizou ele, vai lá, pega uma travessa na sala, vai para a cozinha, volta para a sala outra vez e fica naquele bailado da desocupação. No fim do dia diz, estou acabada, estou acabado. Isto é, a ideia de uma presença que não é ativa é a pessoa que não participa de modo inteiro. O livro Faça o Teu Melhor começa citando Ricardo Reis. Ricardo Reis é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. E, aliás, Ricardo Reis, como invenção de Fernando Pessoa, é o único dos heterônimos que viveu no Brasil. Fernando Pessoa passou a vida na África do Sul, foi no final para Lisboa, onde ele nasceu, mas ele criou heterônimos de vários lugares, de vida em Portugal. Mas o Ricardo Reis viveu no Brasil. O Ricardo Reis tem uma frase que é a razão do livro Faça o Teu Melhor, em que ele escreve: põe-te inteiro naquilo que fazes. Põe-te inteiro naquilo que fazes. Isto é, se você vai fazer algo que seja de modo autêntico, que seja por inteiro, e não aquela presença lateral em que a pessoa, ela apenas pragueja, critica sem colaborar. É aquela pessoa que tem uma presença que é ausente. Por isso, a expressão os ausentes nunca têm razão, ela vale na política, ela vale na igreja, ela vale na escola, vale na família. Há situações que você e eu não conseguimos estar, mas gostaríamos de estar, tínhamos a intenção de estar, e se pudéssemos, lá estaríamos, na hora de conversar sobre a decisão. Mas há pessoas que intencionalmente, a frase que ela diz, por exemplo, São Paulo, moramos num prédio, tem condomínio, tem reunião de condomínio, não é fácil, dá trabalho, é preciso discutir, a vida não chama condomínio à toa, cada um tem seu domínio, mas é no meio de outros. Portanto, você tem que ter regras coletivas, senão não é condomínio. Viver é condomínio. Nós vivemos com outras pessoas. Isso significa que a minha autonomia é garantida, mas não minha soberania. Não é por acaso que cada parlamento chama unidade autônoma, né? Porque eu sou autônomo, não chama unidade soberana. Aí vai ter reunião de condomínio. Ó, você vai à reunião de condomínio essa semana? Ah, não. É uma briga só. Não vou, não. Aí sai a decisão. Aí qual é o resultado? Que absurda essa regra. Você discutiu, participou. Não. Então, qual é a questão? A ideia de presença ativa, ela vale quando a gente, por exemplo, olha o sistema de educação, o sistema de saúde, o sistema de gestão pública, o sistema de gestão privada, o sistema de poluição. Nós estamos tendo o que agora a gente chama de eventos extremos. Isto é, tempestade que arranca árvores para todos os lados, que faz cadeira e parar em cima de poste, que inunda uma região inteira, como aconteceu em abril do ano passado no Rio Grande do Sul. E a gente olha e diz, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Como se nos faltasse saber mais alguma coisa. O que nos falta saber para a gente movimentar a nossa capacidade ativa de recusa ao que nós também fazemos? Eu moro numa cidade que tem 11 milhões de pessoas. Essas 11 milhões de pessoas, individualmente, o dano ao ambiente é ínfimo, mas somadas. Quer ver uma decisão de participação ativa? Amanhã, na hora do almoço, você está em casa meio de folga, vai fazer almoço, você decide fazer uma coisa deliciosa que é batata frita, ou mandioca frita, que é mais gostoso ainda. O que você faz com o óleo depois que você fritou a batata ou a mandioca? Essa é uma decisão de participação. O que você faz com o óleo? Tudo bem, você guarda, usa uma, duas e depois. Ah, sabe o que tem gente que faz? Vai lá e despeja na pia da cozinha.
Aí você fala, mas olha, você está despejando isso, vai para o rio, vai para o lençol freático, vai para o esgoto, água não mistura com óleo. Mas sou só eu e mais 11 milhões. Eu sozinho, o dano reduzido, somado ele é. O que eu tenho com isso? Eu tenho na hora de decidir o que eu faço com... Mas sabe o que é, Cortella? É que no meu bairro não tem coleta seletiva. Então, no meu prédio não tem onde a gente... Então, os ausentes nunca têm razão. E nessa hora, claro, se algo que marca na vida a necessidade de você e eu seguirmos com a possibilidade da nossa decisão livre, com o esforço que é necessário para isso, com uma ação que, além de tudo, ela seja não só sólida, mas consistente, que ela tenha a reação mais forte de uma presença ativa, é porque tem nos faltado em vários momentos. E isso nos deixará mais mortais.